Olá, meu nome é José Fernando Tavares e eu vou conversar com vocês sobre o impacto da inteligência artificial no design instrucional. Nós que trabalhamos, ou vocês que trabalham com design instrucional, devem já ter ouvido falar sobre ChatGPT, sobre BART e outras tecnologias de IA generativa. Nós vamos tentar entender um pouquinho mais desse contexto, deste mundo e qual é o impacto ou como nós podemos utilizar no nosso trabalho de design instrucional. Como eu já disse, meu nome é José Fernando, eu tenho formação humanista, sou bacharel em teologia, fiz especialização em design instrucional pelo Instituto de Design Instrucional, sou especialista em digital publishing e especialista em tecnologia para negócios com inteligência artificial, tenho a certificação da Exim, que é uma certificadora internacional em inteligência artificial, sou associado da IA2IA, sou associado da I2IA, que é uma associação de pessoas que querem entender um pouquinho melhor e trabalhar um pouco mais sobre inteligência artificial e os impactos que essa tecnologia tem na nossa realidade cotidiana. Sou proprietário de duas empresas, a Booknando e a Volio Audiobooks, que é uma empresa que produz audiolivros com o uso de inteligência artificial. Bem, o que nós vamos fazer nesses poucos minutos? Nós vamos tentar entender um pouquinho esse cenário de evolução tecnológica e entender como essa inteligência artificial está emergindo e como ela está transformando as várias áreas, incluindo o campo do design instrucional. Como é que ela está influenciando e como ela vai influenciar as práticas, as estratégias no design instrucional. Esse tema é muito amplo. Eu gostaria até de dar uma introdução um pouquinho maior sobre como funciona a IA generativa, mas vamos só passar um pouco por cima desse tema porque eu quero apresentar alguns exercícios práticos para que vocês possam adotar essa tecnologia no seu cotidiano, no trabalho cotidiano aí de preparação, de design, de criação de cursos e ao mesmo tempo estar consciente dos limites, que são muitos, que essa tecnologia possui. Tá? Então nós vamos lá diretamente, esses são os nossos objetivos nesse nosso bate-papo. Bem, não é preciso nem reforçar a ideia de que inteligência artificial está em todos os lugares. É interessante como antes de 2023 nós falávamos de inteligência artificial de uma maneira mais recatada, vamos dizer assim. Ou seja, era um tema mais para especialistas. Pessoas que estavam estudando programação, informática, ou que queriam, ou empresas que queriam adotar mecanismo de inteligência artificial dentro delas de uma maneira mais personalizada. Com a chegada em 2023, explodiu o tema da IA com a chegada do ChatGPT. Vamos entender um pouquinho que o ChatGPT ele fez uma mudança muito grande, mas não tanto como tecnologia de IA, porque a tecnologia que o ChatGPT trazia já existia antes, o chamado GPT ou os modelos, os grandes modelos de linguagens, o processamento de linguagem natural, que é a tecnologia que está por trás do ChatGPT. Isso já existia antes, já era utilizado de alguma forma antes. O que mudou foi a interface, foi a experiência do usuário. Esse é um ponto interessante que eu gosto sempre de evidenciar, porque muitas vezes nós falamos de tecnologias super avançadas que estão distante da nossa realidade. Mas a experiência do usuário, uma mudança pequena, que foi aquela de transformar esses sistemas de inteligência artificial em algo de fácil acesso, como um chat. Tá? É muito interessante essa característica, esse aspecto da facilidade de uso que uma tecnologia possui e como o design de experiência traz essa tecnologia
mais próximas de nós. Foi isso que aconteceu com o ChatGPT. Ou seja, ele inovou, mas ele inovou no sentido que ele facilitou o acesso a essa tecnologia. Então já tínhamos o GPT-1, GPT-2, GPT-3, GPT 3.5, agora temos o GPT-4. Então esse crescimento, essas inovações, eles explodiram, se tornou um hype, se tornou quase uma moda hoje, graças à experiência do usuário. Esse é um ponto interessante que eu quero deixar assim, bem sublinhado aqui, porque a função do designer instrucional é justamente essa. Transformar uma tecnologia, ou no nosso caso, uma informação, em algo acessível através do design. Okay? Bem, mas vamos lá. O que é essa tal de inteligência artificial? Antes de entrarmos mais em detalhes, eu gosto sempre de lembrar, aliás, é fundamental a gente entender que não se trata de uma tecnologia, não é a inteligência artificial, são as inteligências artificiais. Ou nós podemos comparar assim, é como se fosse um grande campo, tipo o design instrucional. Existe um design instrucional? Não, existem várias metodologias de design instrucional. Existem várias formas de criar, vários métodos, vários caminhos de criar um design para instrução, e assim também outros tipos de design. Então é um termo que abraça muitas metodologias. Nesse sentido, é o significado do termo inteligência artificial. É um termo que abraça muitas tecnologias. Diferentes entre si, muito diferentes entre si, e que nós temos um conhecimento muito limitado do uso que é feito dessas tecnologias. Hoje, por exemplo, se você fizer uma busca no Google, você vai encontrar muito sobre inteligência artificial generativa, que é um tipo de inteligência artificial, é aquela que está assim um pouco mais aparecendo graças, como já falamos antes, ao ChatGPT. Mas existem muitas outras. Bem, para começarmos a esclarecer um pouquinho, a organizar a nossa ideia, existem dois tipos de inteligência artificial. A chamada inteligência artificial genérica, ou AGI, ou AGI, depende como você queira pronunciar, que é a ideia de um sistema que faça tudo. Tá? É um pouco aquela ideia da máquina que substitui o homem. A AGI está um pouco, essa inteligência artificial genérica, está um pouco ligada aos nossos filmes de ficção científica. O pessoal sempre faz referência ao Exterminador do Futuro, às máquinas que vão destruir os homens, etc. Bem, esse é um tipo de inteligência artificial onde ela não tem uma função específica, mas ela é genérica, ela faz muitas coisas. Aqui nós vamos falar só do outro tipo de inteligência artificial, que é a chamada inteligência artificial estreita. É uma inteligência artificial específica. Ela sabe fazer apenas uma coisa. Na prática, não existe a inteligência artificial genérica, tá? É um termo mais teórico. Só para vocês estarem um pouco por dentro, se vocês quiserem depois pesquisarem um pouco no Google, a empresa, a OpenAI, que está por trás do ChatGPT, tem um pouco essa ideia de criar essa inteligência artificial genérica, e muitas vezes sai no noticiário essa ideia de que a inteligência artificial vai substituir os humanos, vai exterminar os humanos. Bem, isso é ficção científica, isso é marketing, tá? Nós estamos muito, mas muito distante de alcançar essa meta, tá? Pessoalmente eu não entendo muito bem por que alguém quer criar um outro ser artificial, mas tudo bem. O fato é que nós estamos muito distantes. Nós vamos entender um pouquinho quando nós entendermos que nós usamos uma comparação para compreendermos um pouco o que é inteligência artificial. Nós comparamos essa inteligência artificial ao nosso cérebro. Tanto que vocês ouvem falar sobre redes neurais que tentam, vamos dizer, tentam bem grande, entre aspas, imitar os neurônios, o funcionamento dos neurônios.
Vamos dizer que é uma comparação que não faz muito sentido, tá? Porque sobretudo para a psicologia moderna e para os estudos modernos de neurologia, nosso cérebro funciona de maneira muito, muito diferente. Mas vamos lá, vamos devagar. Vamos aqui entrar nessa ideia da genérica, tá? Essa ideia de criar um algoritmo único. Alguns livros e alguns autores falam do chamado algoritmo mestre, aquele que vai saber fazer tudo. Ou outros falam da singularidade. A singularidade é o momento no qual o computador vai se tornar autoconsciente. Estamos muito distante disso, isso não é algo de prático atualmente. Pessoalmente, eu acredito que nós nunca vamos chegar a esse ponto, ao menos não da forma como hoje se fala, mas enfim, esse é um tema mais especulativo. Tem 3 livros aqui que eu quero recomendar para vocês, para leitura, que vão ajudar um pouco a esclarecer essa ideia. O primeiro é O Andar do Bêbado. Esse é um livro que fala muito sobre estatística na nossa vida cotidiana. O segundo é do Luciano Floridi, é um autor, um filósofo muito importante na atualidade, que fala muito sobre inteligência artificial e sobre o impacto da tecnologia na nossa vida, nosso modo de pensar. Ele fala sobre a quarta revolução. E o terceiro livro é sempre do mesmo autor do Andar do Bêbado, ele se chama Elástico, como o pensamento flexível pode mudar nossas vidas. Esse livro eu recomendo muito porque ele vai deixar mais claro para nós essa distância e diferença entre o modo de raciocinar que nós temos, que os seres humanos têm, que o nosso cérebro tem, a diferença que existe entre esse modo de raciocinar e o que um computador faz. O computador trabalha com números, com estatística, com algo predefinido, com algo programado. O nosso cérebro não. Ele trabalha de forma elástica. Ele tem muito esse conceito, inclusive as deduções que nós fazemos, ou a aprendizagem que nós fazemos é muito rápida. Só para ilustrar isso, deixar isso ainda mais claro, ele faz um exemplo no livro seguinte: para você conseguir ensinar o computador a distinguir um gato de um cachorro, você usa milhões de imagens para que o computador consiga extrair as diferenças as características do gato, e se você quiser parar a pensar, comece a pensar o que define um gato. Quais são as características? E pense em quantos tipos de gatos diferentes que existem no mundo. Agora pense para o cachorro. O que define um cachorro? E quantos tipos de cachorro diferentes existem no mundo? 4 patas. Bem, 4 patas é amplo. Orelhas, enfim. Você pode aqui listar uma série de características desses dois animais. Bem, a máquina precisa de milhões de imagens para conseguir identificar e dizer, olha, esse aqui é um gato, olha, esse aqui é um cachorro. Bem, uma criança com 1 ano de idade consegue identificar apenas vendo um exemplar de gato ou um exemplar de cachorro, e ela consegue já identificar todos os outros. Ou seja, existe uma característica, uma abstração no nosso cérebro que está muito distante daquilo que uma inteligência artificial faz. Bem, vamos lá, que aqui nós estamos só perdendo tempo com essas conversas. São muito interessantes e dá para aprofundar muito cada um desses aspectos. Bem, a inteligência artificial estreita é aquela que nos interessa. Aqui a gente fala de aprendizagem de máquinas. Notem sempre que essas expressões, inteligência, aprendizagem, é sempre algo feito em comparação a nós. Nós não encontramos termos melhores para definir isso, mas de alguma forma a máquina aprende ou se autoprograma, ela recebe informações a mais que não foram colocadas no início ou na programação inicial. Então é como se ela conseguisse abstrair alguns tipos de elementos, tá? Algumas características. E vocês vão notar que tudo isso está muito conectado à matemática, tá? As máquinas, a aprendizagem de máquina para imagens, para som, para texto, olha que legal, para texto, utiliza matemática, cálculos matemáticos e
estatística. Tem até uma piada entre os programadores de inteligência artificial que, na realidade, aprendizagem de máquina é um nome mais elegante para estatística. Tá? A inteligência artificial estreita, ela faz uma coisa. Então, se você tiver um computador que foi treinado para reconhecer imagens de cachorro e gato, ele vai só fazer isso. Tá? Ele não vai conseguir, se você colocar um elefante ali, ele já não vai conseguir, ele vai se perder, não vai conseguir mais identificar. Ou seja, ela faz uma tarefa específica. Aqui tem um quadro que eu acho bem interessante sobre o que é inteligência e o que é essa inteligência artificial. Existem muitas definições, tá? E aqui vocês vão ver que as definições variam em 4 áreas, ligada ao pensamento ou ligada ao agir, tá? Então, por exemplo, uma das definições é sistemas que pensam racionalmente, tá? Ou então sistemas que pensam como pessoas, sempre em comparação ao ser humano. E vocês notem aqui nesse nosso quadro que tem essa área, ou de forma racional, ou como as pessoas. Ou seja, as máquinas possuem um comportamento que parece ser feito por uma pessoa. Por exemplo, a questão da fala, transformar textos em fala, a geração de voz, parece ser feito como uma pessoa. Então, sistemas que agem como se fossem pessoas, sistemas que pensam como pessoas. Eu prefiro sempre essa ideia de definir a máquina como um sistema que age racionalmente, não necessariamente como pessoas, porque muitas vezes nós nem agimos muito racionalmente. Mas essa forma aqui leva nós um pouco mais a compreendermos essa definição, nos leva um pouco mais para o caminho de entendermos as máquinas e a inteligência artificial como uma ferramenta. Sempre voltando para esse autor que recomenda esse outro livro, Ética da Inteligência Artificial, do Luciano Floridi, ele fala muito que nós não estamos vivendo uma era de inteligência, que esse termo inclusive não é muito correto, mas estamos vivendo uma era do agir. Então ele olha para a inteligência artificial como uma forma ou como uma nova forma de agir, uma forma de ação inteligente, onde existe uma separação entre inteligência e ação, ou seja, a máquina age sem necessariamente ser inteligente. Então, quando ela aprende sem necessariamente ser inteligente, seja lá o que isso possa significar, mas ela é sobretudo uma ferramenta de ação. E nós vamos ver que esse conceito pode parecer abstrato, mas nos ajuda um pouco a nortear o modo como nós usamos essas ferramentas. Tá? Vamos chegar lá quando falarmos do GPT e do ChatGPT. Aqui tem um mapa mental sobre alguns aspectos da inteligência artificial que é muito extenso. Depois eu vou deixar esse material para vocês podem depois até ir aprofundar as aplicações, a IA generativa, os desafios, as tecnologias, as tendências futuras, etc. Não vou parar em cima disso. Bem, por que nós estamos aqui falando de inteligência artificial e design instrucional? Por causa da IA generativa. Se até agora nós tínhamos sistemas que nos ajudavam a classificar, o exemplo que eu usei, um cachorro, um gato, obviamente simplificando, mas sistemas de classificação são utilizados e são ainda utilizados em muitas áreas na indústria, no modo específico. Agora nós temos uma IA que gera conteúdo. Essa é um pouco a mudança e a revolução. Nós já tínhamos um pouco isso. Vou fazer uma comparação bem banal, mas que nos ajuda um pouco a entender o que faz essa IA generativa. Sabe aquele sisteminha no teu celular que completa a frase que você está escrevendo e ele te dá a sugestão da nova palavra? Essa sugestão é baseada em cima do vocabulário que você utiliza. Então ele de alguma forma ele armazena, ele guarda as informações que você usa e ele, no momento que você está escrevendo, ele te sugere, para facilitar para você, ele te sugere uma palavra. Às vezes é mais do que uma palavra, você pode clicar e ele completa. Então ele está chutando, ele está usando um sistema de estatístico para
prever a próxima palavra. Na realidade, numa IA generativa, sobretudo a IA generativa ligada a texto, que é aquela que está muito em voga, que é a que mais nós conhecemos, ela tenta prever a próxima palavra. Então, ela usa análise estatística para prever que depois da palavra design vai vir instrucional. Mas olhe bem, ela só consegue prever a palavra instrucional se ela for treinada com textos onde estatisticamente é relevante a ligação entre essas duas palavras, design e instrucional, porque pode ser design gráfico. Se ela foi treinada em textos onde design gráfico é mais relevante ou mais importante, pode ser que ela chute, ela adivinhe a próxima palavra colocando gráfico, design gráfico ao invés de design instrucional. Ou seja, a máquina é treinada nos textos, ela cria uma abstração, tá? E ela gera novos textos. Tá? Nós vamos fazer um exercício aqui depois, nós vamos criar um chatbot aqui, ao vivo e a cor, ao vivo não, porque nós estamos gravados, mas enfim, nós vamos criar um chatbot para vocês entenderem um pouco essa dinâmica e desmistificar um pouco o ChatGPT e essas tecnologias, tá? No sentido que elas não são criativas. Nós ficamos até, às vezes, utilizando ela, ficamos admirados pelo que ela consegue fazer. E ela consegue fazer muita coisa legal, realmente. Mas isso não é criatividade, tá? E isso não está criando algo, simplesmente. Ela está lendo a própria base de dados e tentando adivinhar e propondo sugestões. Sugestões que são muito interessantes, tá? Aquele livro do Andar do Bêbado, que eu indiquei para vocês aí alguns slides atrás, é muito interessante porque ele fala das probabilidades da estatística aplicada na nossa vida cotidiana. Leiam depois ele, vale a pena porque vocês vão entender que muito do nosso agir, do nosso comportamento, das coisas que acontecem com a gente, é baseada em estatística. Tá? É baseada no fato que nós fizemos coisas antes, existe uma probabilidade e isso pode acontecer, e às vezes acontece, às vezes não. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso cérebro tenta, às vezes, criar uma certa coerência, tá? Nas coisas que acontecem. Se eu pular 7 ondinhas, meu ano vai ser melhor. Não tem uma correlação direta. Tá? Não tem uma relação direta, mas estatisticamente, se 1000 pessoas pularem 7 ondas lá, fizerem algum tipo de atividade no primeiro dia do ano, estatisticamente é bem provável que para muitas delas o ano seja bom. Tá? E vai reforçar um pouco essa ideia, nosso cérebro vai criar uma ligação entre esses dois fenômenos. Isso acontece muito quando nós lemos, quando nós olhamos, quando nós utilizamos os resultados de um ChatGPT, da conversa de um ChatGPT. Tá? O ChatGPT gera textos muitas vezes sem sentido, mas nós criamos um certo sentido a ele. Ele não sabe, tá, o que está gerando, ele não tem ideia, não existe consciência. É só uma máquina gerando texto de maneira aleatória, estatística. Não vou, a palavra aleatória talvez não seja mais correta, mas enfim, ele leva em consideração o que ele usou para treinamento e gera um texto novo. Somos nós, seres humanos, que damos sentido àquele texto. Tá? Aqui vai um ponto que a gente vai lá na frente, quando falarmos de ética, vamos entender um pouquinho mais. O ChatGPT não é autor de nada e não pode ser autor de nada. Quem é o autor ou responsável sou eu, humano, utilizando essa máquina. Mas na Amazon hoje o pessoal escreve livros inteiros com o ChatGPT. Ok, mas o responsável por aquele texto, juridicamente e legalmente, vamos dizer assim, sou eu, ser humano, que estou utilizando aquele texto. Nós vamos descobrir que existe uma nova forma aí de utilizar essas ferramentas, que é a coautoria, essa relação entre nós e essa máquina.
e essas máquinas, na realidade, vocês vão ver que são vários sistemas. Bem, aqui no slide, aqui eu acabei nem lendo o slide, mas enfim, tem um pouco a aposta da IA generativa, é exatamente aquilo que eu estava explicando. Ela gera como se ela jogasse dados e tentasse adivinhar qual é a próxima palavra. Aqui tem alguns pontos, eu vou deixar depois esse slide para vocês, alguns pontos do que é a inteligência artificial generativa, de uma maneira um pouco mais metódica, mais explicada, uma tecnologia de IA que cria conteúdo automaticamente em resposta a comandos em linguagem natural. Okay? Mas resumindo, é aquilo que eu tentei explicar para vocês. Nós conseguimos, de alguma forma, dialogar com essa máquina e ela gera conteúdo para nós. Não só texto, nós falamos bastante de texto, mas a IA generativa gera texto, imagens, vídeos, música, tá? E código de software para quem é programador ou para quem trabalha até com formatação de HTML e outros tipos de código, ela consegue gerar para nós. Então não é só textos entendido como textos escritos, romance ou qualquer outro tipo de texto. Enfim, ela gera também imagens. Ela é treinada com dados de página web, mídias sociais. Aqui tem um ponto que é muito importante, já vou antecipando, mas está ligada à ética e à questão legal relativa à inteligência artificial, que é o fato dessa inteligência artificial ser treinada muitas vezes com conteúdos que possuem direitos autorais. Ou seja, ela muitas vezes usurpou esse conteúdo, ela usou esse conteúdo sem ter tido autorização para fazer isso. E essa é uma polêmica que eu não quero entrar agora, porque não faz parte do nosso bate-papo, senão ele fica muito extenso. Bem, temos uma ideia do que faz essa IA generativa, vai ficar mais claro agora quando nós começarmos a utilizar ela. Eu aqui não vou entrar, aqui tem um slide só sobre o funcionamento da inteligência artificial, os vários sistemas, as redes neurais artificiais que ela utiliza, vou deixar para vocês se aprofundarem. Vamos diretamente ao que nos interessa, ou seja, essa inteligência artificial e o design instrucional. Tá? Eu vou citar 3 usos e um quarto uso que não está no slide, que é o que nós vamos fazer na prática. Um dos usos que essa IA generativa possui, quando a gente fala de design instrucional, é a possibilidade da personalização do aprendizado. Isso já vem sendo falado bastante há anos, dentro dos cursos, das palestras sobre design instrucional, das novas metodologias, da educação, etc. Essa questão da personalização do aprendizado. Digamos que a inteligência artificial generativa eleva isso, amplifica essa possibilidade. Então nós temos a possibilidade de realmente personalizar a aprendizagem. Nós vamos fazer uma experiência aqui criando um chatbot, um tutor, que pode realmente atender às necessidades específicas daquele aluno ou daquele estudante. Então esse é um recurso muito interessante, muito bacana, é uma vantagem, um dos pontos fortes desse tipo de inteligência artificial. Outro ponto que na realidade é o que é mais utilizado, é a geração automatizada de conteúdo. Então o pessoal utiliza o ChatGPT, utiliza o Bard, utiliza o Bing ou outras ferramentas aí de IA para gerar textos. Muitas vezes textos bem superficiais, porque vocês vão ver que essas máquinas podem ser muito superficiais se você não souber lidar com elas ou se você simplesmente copiar e colar. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é conseguir utilizar ela como uma ferramenta para melhorar aquilo que nós já temos em mãos ou os nossos planejamentos. Eu vou focar bastante aqui em cima dessa ideia. Não tanto a questão de geração de conteúdo, porque vocês vão ver, é só dar uma volta, assim,
se eu posso usar essa expressão, dar uma volta pela internet, vocês vão encontrar uma inteligência artificial para criar imagem, para criar outra para criar vídeo, para criar avatar. Então você tem a possibilidade de você praticamente dar uma aula sem precisar estar realmente presente nessa aula. Inteligência artificial para criar vozes, inclusive, como eu disse no início dessa nossa palestra, eu mesmo tenho uma startup que trabalha fazendo isso, criando vozes com inteligência artificial. Enfim, vocês vão ver que existe muitos tipos de conteúdo que podem ser gerados com a inteligência artificial. Mas o foco nosso aqui é trabalhar um pouco a ideia de como essa ferramenta pode ser útil na organização do nosso conteúdo, no planejamento. Um outro ponto fundamental onde essa ferramenta pode ser utilizada é no feedback e nas avaliações. Ela pode realmente, além de facilitar a correção de prova, ele pode dar avaliações e feedback em tempo real para os alunos. Não substitui o feedback de um ser humano, obviamente, mas naqueles conteúdos que são técnicos, ela dá um ótimo feedback. Aliás, muitas vezes até melhor que alguns seres humanos. Isso é importante nós aprendermos a utilizar. Bem, eu vou dar uma pausa aqui e nós vamos agora, eu vou entrar diretamente... Vamos entrar diretamente no ChatGPT. Eu vou utilizar essa ferramenta, o ChatGPT 4, tá? Para mostrar algumas coisas que é possível fazer com a IA generativa. E depois nós vamos fazer um outro exercício. Aqui tem um pouco os nossos exercícios, que é aquele de criar um chatbot, um tutor personalizado para o nosso conteúdo. Eu entrei aqui no ChatGPT 4, tá? Essa é a versão a pagamento e eu estou apresentando ela porque para quem trabalha com design instrucional de forma profissional, é a versão que vale a pena ter para você como um auxiliar. É como se você tivesse uma pessoa te ajudando a construir o teu material. Tem muitas pessoas que gostam de escrever para o ChatGPT como se estivesse conversando com alguém. Por exemplo, olá, tudo bem? Essa é uma forma que eu não utilizo e não gosto muito de utilizar, porque aqui não tem ninguém. Não tem uma outra pessoa ali. Ela é só uma ferramenta. Então, geralmente, eu gosto de ir dentro e ir diretamente naquilo que me interessa. As respostas que o ChatGPT ou outras ferramentas vão nos dar vai depender muito da pergunta que eu fizer. Vocês imaginem o seguinte, o ChatGPT é um continuador de frases. O design instrucional Veja, o design instrucional é um processo sistemático de desenvolvimento de experiências e materiais educacionais que são eficazes e eficientes. Dá uma olhada. Eu não fiz uma pergunta necessariamente, mas eu só comecei a escrever um texto e ele completa esse texto de maneira até bem completa, inclusive fazendo umas distinções bem legal. Tá? Aqui estão alguns pontos-chave sobre design instrucional, análise das necessidades, objetivo, etc. Então ele é um completador de texto. Isso é interessante compreender. Por quê? Porque nós vamos ter melhores respostas, tá? Respostas um pouco melhores do ChatGPT se nós dermos a ele mais contexto. Tá? Por exemplo, olha o que aconteceu. Quando você está no ChatGPT, tá? Essa aba aqui você pode criar uma nova conversa, né? Você pode, por exemplo, sair aqui e daí começar a escrever novamente, clicando aqui em cima aqui, você reescreve, tá? Ele abriu de novo. Então, o que acontece? Aqui ele está sem contexto. Se eu voltar aqui nessa aba onde nós começamos a escrever, ele tem um contexto aqui. Então, tudo que eu escrever aqui em diante, ele vai usar isso anteriormente como contexto da próxima conversa. Então, vamos supor que eu vou escrever só a palavra curso. Veja, sem contexto nenhum. Obviamente, ele vai entender curso
de design instrucional ou algo relativo a design instrucional. Dá uma olhada, olha, para elaborar um curso eficaz utilizando os princípios de design instrucional. Veja, eu não falei de design instrucional para ele aqui, no que eu escrevi, mas ele pegou o contexto que eu estou utilizando e acrescentou esse contexto na pergunta, que aliás nem foi uma pergunta, só coloquei uma frase, ok? Então é importante entender isso, ele utiliza contexto, é muito importante o contexto, de forma que quando eu escrevo, e aqui o pessoal chama de criação de prompt, tem até curso sobre isso, eu acho que nem faz muito sentido isso, porque se trata simplesmente de conseguir entender bem o que eu quero perguntar. Bem, isso já é algo formidável. Se eu souber fazer as perguntas, com certeza eu terei respostas. E aqui no ChatGPT isso vale de uma maneira assim muito bem, cabe muito bem esse pensamento. Notem que ele é um pouco logorroico, tá? Ele escreve um monte ali para você, coisas que eu escrevi só curso, e ele praticamente me deu passo a passo para mim escrever um curso. Aqui é uma primeira dica para vocês. Ele é muito bom para nós estudarmos, tá? Vamos criar um personagem, tá? Eu vou dizer para ele o seguinte: haja como um designer instrucional com mais de 10 anos de experiência. Dá uma olhada. Eu estou dando a ele um contexto. Agora, ele é um designer instrucional, tá? E ele possui anos de experiência aí nas costas. Então, ele não é um iniciante, tá? Estou precisando criar um curso para professores do ensino médio sobre o uso de novas tecnologias. Qual metodologia você indicaria para mim? Tá sendo qual metodologia de design instrucional você indicaria para mim? Bem, clicando, ele vai me dar uma resposta com mais anos de experiência no campo internacional. Ao criar um curso para professor de ensino médio sobre o uso da internet, eu recomendaria uma abordagem mista, que integre vários elementos chaves. O modelo AD, ok? Aqui ele vai dar toda a explicação do que é o modelo AD. E vamos ver o que ele escreve. Notem que ele está indo devagar aqui na escrita. Esse devagar aqui não é para parecer que ele está escrevendo, mas ele está realmente buscando na sua base de dados as informações e está colocando estatisticamente as palavras uma atrás da outra e que fazem sentido, ok? Então, dá uma olhada, ele sugeriu a mistura do modelo AD, uma aprendizagem baseada em projeto e uma aprendizagem colaborativo, uso de estudo de caso, simulação, feedback contínuo e suporte, tá? Flexibilidade e personalização, etc. Bem, ele foi bem extenso aqui e me deu ideias de como eu posso criar esse meu projeto aqui. Bem, nós poderíamos prosseguir aqui por horas e horas conversando com o ChatGPT, e eu recomendo a vocês fazer isso, que é bem interessante, mas eu quero mostrar alguma outra utilidade que eu acho muito boa, que é aquela de fazer tradução e resumo, tá? Então eu vou deixar aqui, lembre-se aqui, primeira coisa, eu posso criar um personagem, tá? Vamos aqui criar, haja como um professor do ensino médio do interior do país. Olha, eu estou criando um personagem. O que você gostaria... Como você gostaria que fosse o curso? Como você gostaria que fosse o curso? Esse método de criar um personagem e pedir para ele analisar aquilo que você
está fazendo é um método que eu acho muito interessante porque te dá muito insights. É óbvio que aqui não substitui a pergunta direta para um professor que mora no interior do país. Não é essa a ideia. Mas ele vai te dar uns insights. Vamos ver? Aqui eu não especifiquei que curso que é, mas notem que nós estamos aqui seguindo esse fluxo, né, de conversa. Então ele entende que é o curso que eu pedi antes. Então cliquei. Ele vai, como professor de ensino médio interior, eu gostaria que o curso sobre nova tecnologia atendesse isso. Acessibilidade e flexibilidade, tá? Limitação de tempo, recurso. Conteúdo prático e relevante. Então, são insights que ele te dá. Eu gosto muito de utilizar o ChatGPT para insights. Ele me ajuda a ter ideia. Por exemplo, olha aqui, ó, ele colocou suporte à conectividade limitada, porque eu falei que é do interior, então pode ser que não tenha internet direta. Então esse curso não pode ser só um curso online, ou eu preciso pensar uma forma de um professor que tenha pouco acesso conseguir ter acesso a esse curso, pouco acesso à internet, conseguir ter acesso. Ok? Ó, certificado e reconhecimento também é importante, tá? Um custo acessível, enfim. Vocês podem utilizar o ChatGPT como alguém que você criar esses personagens e dialogar com eles justamente para ter insights. Isso facilita bastante o trabalho. Bem, eu vou abrir uma outra aba aqui e vou pegar esse texto aqui, que está em inglês. Eu vou copiar o link, tá? E vou colar ele lá. E eu vou escrever o seguinte... vou até colar aqui o texto. Okay? Então, haja como um designer instrucional com mais de 10 anos de experiência, leia esse texto e faça um resumo. O GPT-4, a diferença do GPT 3.5, ele consegue ler conteúdos na internet, tá? E isso facilita, enriqueceu muito a utilização do ChatGPT. Porque eu consigo, por exemplo, pedir para ele ler esse conteúdo e fazer um resumo para mim. Olha lá, faço um resumo colocando em bullets os pontos relevantes, tá? E faço o resumo em português. Então ele vai ler o texto, olha a atividade que ele vai fazer. Ele vai ler o texto, vai traduzir e vai resumir para mim. Então eu clico e vai lá ele realizando a pesquisa com o Bing, porque o ChatGPT está conectado com o Bing, que é o sistema de busca da Microsoft. Olha, e ele está me dando o resumo do meu artigo. Okay? Eu posso depois até vir aqui no artigo e dar uma olhadinha se realmente faz sentido. Eu utilizo muito esse tipo de resumo para entender se vale a pena vir aqui e ler. Tá? Não é que substitui a leitura, mas aqui do resumo já dá para me entender se faz sentido a leitura desse texto ou não. Mas além disso, eu posso pedir para ele fazer o seguinte, não sei se isso pode ser muito útil, mas serve para mim mostrar para vocês o seguinte, ó. Analise o texto do artigo consultado, que é aquele que nós passamos o link, e dê uma pontuação em termos de clareza, coesão e coerência. Então agora eu estou fazendo outra atividade. Eu estou pedindo para ele fazer uma análise do texto. Esse exemplo que eu estou usando aqui é muito importante quando eu estou criando meus textos. Eu sempre peço para ele dar uma analisada nesses termos de clareza, coesão e coerência. Aliás, uma pontuação de 0 a 5 em termos de clareza, coesão e coerência. Vamos dar uma olhada o que ele vai fazer. Ó, após analisar o artigo, ó, clareza 4 de 5, o artigo apresenta uma informação de maneira clara, etc. Coesão, tem uma boa coesão o texto. E coerência. São questões técnicas, clareza, coesão e coerência. Então ele já me dá, quando eu escrevo, ele já me diz, olha, não tem muita coesão, não tem muita coerência, a clareza não é muito boa desse artigo ou desse texto que você escreveu. São insights muito, muito úteis, tá? Agora eu vou fazer uma coisa até bastante ousada. Vou pedir para ele fazer o seguinte. O que falta no artigo, eu estou analisando esse artigo que eu nem cheguei a ler, mas enfim, quer dizer, eu li antes, né, mas agora na nossa simulação nós não limos. Eu estou pedindo o seguinte, o que falta no artigo levando em consideração as últimas notícias do dia de hoje? Olha o que eu estou pedindo para ele fazer, eu estou pedindo para ele dar uma vasculhada na internet, ver as notícias que saiu hoje e extrair os pontos essenciais e comparar com o artigo que eu li.
O contexto é sempre do design instrucional e das tecnologias, no caso aqui, os benefícios da IA na educação. Se fosse um outro contexto, sei lá, um artigo de política, por exemplo, ele iria fazer exatamente a mesma coisa, mas dentro daquele contexto. Okay? Não existe mágica aqui, tá? Existe o fato que ele vai fazer uma pesquisa, e isso é um potencial muito interessante dele, pela internet, e ele vai tentar ler as coisas mais atuais e vai fazer essa comparação. Vamos dar uma olhadinha, o que ele faz. Ó, realizando pesquisa com o Bing, então ele está indo fazer a pesquisa, ele pode demorar um pouco, mais ou menos, depende, e daí ele traz aqui uma série de informações que depois a gente tem que até ir verificar se estão corretas ou não, mas aqui fazem até sentido, integração da IA em avaliação de escola. Então ele está falando, olha, o texto faltou, tá, falar sobre isso, tá? A partir de uma rápida pesquisa, e ele te dá o link, os links que foram utilizados, ó. O que ele usou para pesquisar? Ó, ele utilizou notícias sobre inteligência artificial em educação, tá? Então eu tenho as referências, se eu quiser referenciar, tá? E em base a essas notícias, as manchetes aqui, ele fez esse resumo para mim. Então, no artigo 7 benefícios da IA, faltou falar sobre o impacto do futuro da IA na educação, na vida cotidiana, a democratização do acesso à IA, etc, etc, etc. Dá uma olhada que bacana isso, sobretudo se você estiver fazendo uma pesquisa, se você está precisando de insights, se você precisar fazer resumos. Beleza? Ainda dentro desse contexto aqui, de fazer resumo de um texto que existe na internet, é bacana eu pedir para ele fazer tradução, tá? Então eu posso pedir, traduza o texto para o português, tá? E eu posso colar o texto aqui, texto em inglês, e ele vai fazer a tradução. Eu sempre recomendo o seguinte, se você for traduzir do português para o inglês, é bom que você conheça a língua, tá? Eu não vou fazer tradução para o alemão, porque eu não conheço o alemão, porque não dá garantias de que que ele consegue fazer uma boa tradução. Eu preciso ler e entender a tradução que ele fez, tá? Algumas vezes ele erra na tradução, e isso é natural. Até mesmo nós, quando estamos ouvindo ou lendo, e depende muito da complexidade do texto. Se o texto é complexo, ele pode errar na tradução. Então é bom você ler. Então, personalização. Assim como a IA pode personalizar os cursos de aprendizado dos alunos, ela pode fazer o mesmo. Ok, uma coisa bacana, que aqui entra mais na coisa mais de brincadeira, mas é legal, eu posso pedir para ele mudar o tom disso. Mude o tom do texto para um adequado a uma criança de 8 anos. Vamos dar uma olhada no que ele vai fazer. Ele vai pegar esse texto, tá? Claro, posso escrever o texto com tom. Sabe quando você joga um jogo de videogame, ele se ajusta para ficar mais fácil ou mais difícil, dependendo de como você joga? A inteligência artificial faz algo parecido com isso da escola. Ela ajuda os professores a entender o que cada aluno... Enfim, aqui vocês podem brincar um pouco com o ChatGPT, e é interessante essa capacidade de manipulação de texto. Aqui eu vou sublinhar um aspecto importante. O ChatGPT é muito melhor em manipular textos que já existem do que em criar textos novos, tá? E esse é interessante, porque eu tenho um texto e ele pode melhorar esse texto, manipular esse texto, expandir esse texto. Então ele funciona muito melhor dessa forma do que eu simplesmente pedir para ele criar do zero um texto, tá? Essa é uma dica que eu dou para o pessoal de design instrucional, porque às vezes diz, mas o texto fica ruim. Ele fica ruim porque ele não é bom mesmo. Criar um texto do zero, ele não é bom nisso. Ele é bom em manipular textos que já existem. Beleza, eu vou mostrar ainda uma outra coisa que nós podemos fazer com o ChatGPT, que eu acho muito, muito bacana. Eu vou pegar aqui a minha monografia de design instrucional aqui no Instituto, tá? Que era sobre o design instrucional de um curso de tecnologias digitais na educação, tá? Então eu vou pegar o arquivo Word e eu vou simplesmente colocar ele aqui no ChatGPT. Então eu posso importar, eu posso subir um texto de Word diretamente no prompt do GPT-4 e pedir para ele analisar, tá? Ok? Então eu vou pedir para ele o seguinte, faça uma análise do projeto proposto no TCC,
Analise criticamente dando uma pontuação de 0 a 5. Vamos lá, de 0 a 5. Para a didática, clareza, coerência. Olha, mesmo que eu escrever errado, ele vai entender a coesão, a compreensão como um todo. O que ele vai fazer agora? Ele vai analisar o texto. Então você pode usar um PDF, você pode usar um Word, pode usar uma tabela de Excel e pedir para ele analisar os dados e te dar insights. Então, olha aqui, ó, após revisar o TCC, ele está dizendo didática 4, o projeto apresenta abordagem didática, 4.5 a clareza, a coerência 5, beleza, coesão, tá? Tem alguns pontos que dá para melhorar ali, e compreensão como um todo, ok? Ele me dá uns insights muito bacanas. Eu posso continuar dialogando com ele e dizer o seguinte, ó, em quais pontos é possível melhorar o projeto, tá? Eu posso subir o meu projeto ali e pedir para ele me dar um insight aí, ó. Diversificação da metodologia, embora o projeto de metodologia áreas e prática, a inclusão de uma variedade maior de metodologia poderia enriquecer. A avaliação do aprendizado, talvez essa parte não foi muito desenvolvida. Um pouco de feedback, atualização de conteúdo, porque isso aqui já está um pouquinho desatualizado, e integração com ferramentas existentes. Então, ó, velho, são mais estudos de caso, exemplos práticos, são insights que ele me dá sobre o meu projeto e que eu posso melhorar ele de uma maneira incrível. Outra coisa que eu já fiz lá é a questão da personalização. Eu vou colocar aqui essa personalização mais uma vez, dizendo o seguinte, ó, haja como se fosse um professor de ensino médio, com alguns anos de experiência no ensino, mas com pouco conhecimento em tecnologia educacionais digitais. Analise a proposta do curso do José Fernando e dê um feedback. Ó, então eu estou pedindo para ele personalizar o professor e me dar um feedback. Tá? Como você avalia a proposta? Agora é esse professor, esse fantomático professor, que está me dando um feedback em cima do TCC. Pontos positivos, tá? Aqui ele continua falando. Essa forma de utilizar o ChatGPT é uma das que eu mais gosto, porque me dá realmente muitos insights, tá? Por exemplo, aqui, como ele é um professor, eu coloquei lá em cima, um professor que não tem muito conhecimento, faltou um pouco mais de introdução à tecnologia. E faltou um pouco mais de casos práticos. Faltou um pouco de flexibilidade no design, enfim. A proposta é promissora, com ajustes, etc. Pode melhorar. Ou seja, eu posso melhorar ainda mais esse projeto com as dicas que ele me dá. E assim por diante, nós poderíamos continuar horas e horas aqui utilizando o ChatGPT para analisar o meu texto. Lembre-se, ele não é uma ferramenta que vai resolver todos os teus problemas, mas é uma ferramenta que vai te auxiliar na compreensão melhor dos textos, na criação do teu conteúdo, nos estudos, em resumos, em traduções, etc. Eu aqui ainda nem falei da criação de imagens, que ele pode gerar imagens, etc. Mas eu acredito que na nossa área sobretudo de projeto, de design, de criação de um curso novo, essa forma de utilizar o ChatGPT, ou outros também, e eu aqui não entrei em outros como o BART do Google, por uma questão mesmo de tempo, enfim. Mas essa forma de utilizar o ChatGPT já vai nos dar muitos insights. Agora eu vou roubar ainda um pouquinho de tempo para a criação de um chatbot educacional, tá? Esse chatbot vai me dar a possibilidade de fazer algumas reflexões em cima de como funciona o chatbot. Vamos lá. Primeira coisa que é importante compreender, que nós temos os modelos de linguagem, tá? Os LLM, ou Large Model Language, que são como se fosse o cérebro, tá? Dos sistemas. Então, por exemplo, atrás do ChatGPT nós temos o GPT-4, tá? Ou o GPT-3, ou tem o Bard, ou o Llama, que é criado pela Meta do Facebook, né? Da empresa Meta. É como se fosse o cérebro do nosso sistema. Um chat não é o cérebro. O chat é uma forma que eu utilizo de me comunicar com esse cérebro. Não necessariamente eu preciso utilizar um chat. Eu posso utilizar outras formas de comunicação com o meu GPT. Tanto que a própria OpenAI disponibiliza para os programadores a possibilidade de você utilizar esse cérebro, vamos dizer assim, esse GPT-4,
com outros recursos, outros tipos de ferramentas que não um chat, que não sejam um chatbot, tá? Isso vai ficar mais claro quando nós formos criar aqui o nosso chatbot. Eu vou utilizar esse site, se chama chatbase.co, não com, só o co, chatbase.co. Vocês entram ali, criam um account gratuito, tá? E vocês podem criar um chatbot com o material de vocês, tá? Então eu vou aqui e vou nessa página aqui, vocês vão entrar ali, vão fazer a criação dele. Eu quero já entrar aqui na criação. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar um texto meu, um texto personalizado, que não está dentro desse cérebro, né, do GPT. Aqui nós vamos usar o GPT 3.5. Eu vou treinar ele com um material próprio, tá? Então eu vou até utilizar aqui um PDF, que é esse aqui. É um report, tá? É uma documentação sobre inteligência artificial e o futuro da aprendizagem, tá? E do ensino, beleza? Eu vou usar esse PDF aqui como base, vou treinar ele neste PDF. Imagine que você tenha um curso, dá uma olhada aqui, ele tem várias formas, arquivos, texto, eu posso colocar um texto, eu posso colocar o link de um site, posso colocar perguntas e respostas, ou até, se vocês utilizam o Notion, eu posso até se conectar diretamente com o Notion e pegar as informações dali. Imagine que você tenha um curso, você tem um material, você pode criar um chat de maneira bem simples para que ele dê atendimento ou tutoria utilizando o próprio material. Vamos lá, eu vou pegar o nosso documento, vou subir aqui, tá? E vou pedir para ele, olha, na versão gratuita eu tenho um limite de 400.000 caracteres. É um pouco, tá? É pouco, porque um PDF já deu 206.000, tá? Na versão a pagamento eu tenho mais caracteres, mais textos. Mas aqui para o nosso objetivo didático é mais do que suficiente. Então eu vou criar esse nosso chat, tá? Ele está trabalhando, está treinando, vamos dizer assim, esse chat com esse material. Então notem o seguinte, ele vai utilizar o GPT-3, tá? 3.1, foi treinado, GPT 3.5 Turbo. Esse é o modelo, aquilo que eu chamei de cérebro, o Large Model Language, o modelo largo, grande de linguagem, tá? E ele foi treinado em um material, tá? Que ele não conhecia. Então vamos aqui no Settings, tá? E vamos mudar um pouco, vamos dar um nome para esse nosso, vai se chamar Educa AI. Ok? O Educa AI, eu vou salvar, é o nome do nosso chat, tá? Vamos aqui analisar o modelo, tá? Então ele foi treinado, o dia que ele foi treinado, beleza. Modelo é o GPT 3.5, tá? Ele pode utilizar o 4, mas não na versão gratuita. E aqui eu tenho as instruções que eu vou passar para o meu modelo. Ou seja, lembram daquele comportamento? Haja como se fosse um professor, haja como se fosse isso, aquilo. É isso que eu vou informar o modelo de linguagem. Para ele agir, eu quero que você haja como um agente de suporte, ou seja, uma espécie de tutor que dê suporte. O seu nome é Educa AI. Okay? Então, você vai dar respostas com as informações que eu te dei. Se alguma informação não estiver presente, você vai dizer, eu não tenho certeza. Eu vou escrever em português. Eu não tenho certeza. Ok? E vai parar depois disso. Recuse responder qualquer questão que não esteja na minha base de informação. Então aqui eu tô, never break character significa nunca saia desse papel, sempre permaneça aqui. Então eu posso acrescentar mais coisas, eu recomendo sempre escrever em inglês aqui, tá? You are como é que nós vamos chamar? Você é um tutor. Educational tutor. Ok. Pronto.
Eu posso colocar mais coisas aqui, eu posso dizer para ele responder de maneira educada, para ele não se delongar muito nas respostas, enfim. É o modo, eu estou criando um pouco a personalidade do meu tutor, tá? Então eu criei aqui ele, e aqui tem um ponto importante, porque aqui eu acho bem bacana, até esse exemplo eu peguei justamente para explicar essa questão da temperatura. Nos slides lá tem uma explicação mais técnica, tá? Geralmente o pessoal fala de criatividade, mais criativo ou menos criativo, ó, reservado ou criativo, não tem nada a ver. É só uma maneira para a gente compreender. O que significa? Se eu colocar ele em temperatura máxima, ou seja, criativo, o que ele vai fazer? A aleatoriedade, ou seja, sabe aquele negócio que a gente falou da probabilidade? Ela vai ser maior. Ele vai dar umas respostas meia louca, vamos dizer assim. Ele vai começar a, sei lá, design de casa, design não sei o que. Ele vai, mesmo que eu esteja falando só de design instrucional, mas ele vai sair um pouco dos meus padrões, tá? Isso aqui é legal para quando você vai fazer um chat mais divertido ou que não tem muito compromisso com conhecimento, vamos dizer assim. Eu geralmente utilizo temperatura 0 ou 1, tá? Significa o quê? Se eu utilizar essa temperatura, significa que ele vai ficar muito mais próximo ao meu conteúdo. Ele vai dar só aquilo que está ali no meu conteúdo. Vocês podem testar isso, tá? É bem bacana. E isso é uma coisa que não tem no ChatGPT. No ChatGPT, por exemplo, a gente faz isso pedindo para ele, responda mais criativo, menos criativo, etc. Aqui não, aqui na criação de um chat eu estou definindo como eu quero que ele se comporte, ok? Então, agora aqui eu salvei. Aqui tem vários outros detalhes interessantes, que é a interface. Aqui eu vou lá, olá, como posso ajudar? Tá? E aqui tem as cores que eu posso trocar, enfim, posso colocar um ícone para esse chat, etc. Agora vamos deixar assim, tá? Que eu me interessava muito mais, aqui tem várias outras informações, depois vocês podem dar uma olhada, me interessava muito mais apresentar essa questão do modelo e do comportamento que eu posso dar para esse chat. Então vamos aqui em Share, tá? Make Public, então eu vou deixar ele público, eu vou visitar ele. Ok? Olha, entrei aqui e estou dentro do meu chat. Agora eu posso escrever. Tá, eu vou pegar aqui o meu AI Report e vou pegar algo que faça sentido aqui para mim ver se ele está respondendo mesmo, tá? Então, me dê 3 razões. Me dê 3 razões para usar a IA na educação. Ok? Claro, existem 3 razões principais. Ó, e ele vai pegar, tá, o conteúdo deste PDF que eu treinei aqui. Tá? Depois você pode até olhar, verificar se ele pegou exatamente ou não. Ok? Faça um resumo sobre a questão da IA na educação, ok? A questão da educação é completa e blá, blá, blá. E ele vai pegar todo o material que eu tenho lá nesse meu PDF ali e vai trazer para mim, tá? A questão da IA na educação envolve oportunidades, desafios, é necessário um equilíbrio cuidadoso para aproveitar os benefícios da IA ao mesmo tempo, etc, etc. Então eu posso ter um conteúdo e pedir para ele tirar dúvidas. O que é a IA? Vamos ver se tem isso no meu documento. É um campo de ciência, tal, ok? E como faço panqueca? Vamos ver o que ele vai responder. Que delícia, fazer panqueca. Olha, aqui ele já fez uma coisa que ele não deveria ter feito, tá? Ele quebrou o nosso treinamento, porque eu tinha dito para ele permaneça fiel ao papel, e em vez ele foi lá e quebrou. Provavelmente essa aqui é a versão gratuita. Vou até voltar aqui. Pouco material, deixa eu ver se ele terminou de treinar. Okay, pouco material, ele não conseguiu manter o caractere, mas o papel, né? Mas isso é legal porque eu posso fazer o seguinte, tá? Vou voltar aqui, vou ir no dashboard, onde eu tenho as respostas, tá?
e eu vou avaliar, ok? Olha aqui, ó, o grau de confiança é de 0,3, ou seja, ele sabia que estava errado, tá? Ó, aqui, ó, 0,9, o máximo é 1, tá? Então aqui estava certo, ó, aqui ele tinha quase certeza praticamente, aqui um pouquinho menos, mas aqui ele sabia que estava errado, tinha 35% de chance de estar certo, tá? Ó, olha o que é bacana fazer nesse sistema. Vamos supor que ele deu essa resposta errada, tá? Que eu não queria. Eu posso revisar a resposta. Não sei fazer panqueca. Panqueca. Eu só entendo de IA e educação. Okay? Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou analisando as respostas e estou atualizando o meu chat. Então imagine isso como um sistema de tutor. Tem muitos outros, tá? Eu estou mostrando esse aqui porque ele é muito fácil muito fácil de utilizar, não precisa nenhum conhecimento técnico. Ó, foi revisado. Vamos dar uma olhada se ele treinou, se ele foi treinado de novo. E essa questão vai aparecer aqui. Deixa eu ver onde é que está, se ele aparece. Não está aparecendo, mas ele foi retreinado. Deixa eu retreinar ele com aquela correção. Tá? Agora nós vamos voltar a ele e vamos fazer a mesma pergunta, vamos ver o que ele responde, tá? Então eu vou voltar, eu só vou atualizar aqui. É interessante eu eliminar o contexto. Deixa eu copiar a pergunta. E como faço panqueca? Eliminei o anterior. Como faço panqueca? E vamos ver o que eles respondem. Desculpa, mas como tutor educacional, meu foco é fornecer informações na área da educação. Não posso fornecer como fazer panquecas. Posso ajudar em alguma outra pergunta? Vocês estão vendo que daí não foi exatamente isso que eu escrevi lá para ele, mas esse é o sentido, tá? Então eu posso utilizar ele como um tutor e treinar ele nisso. Bem, nós ficaríamos aqui horas e horas brincando com esse chat, melhorando ele, etc. Mas aqui eu quis deixar isso como uma sugestão prática, para vocês testarem aí e quem sabe até oferecer essa possibilidade como uma forma de tutor de maneira muito simples, tá? Sem precisar programador ou etc. Mesmo porque esse sistema aqui você consegue integrar, tá? Ó, até com o WhatsApp, pode criar um tutor diretamente no WhatsApp, ou no WordPress, ou no próprio site. Por exemplo, no meu site da minha empresa eu tenho isso ali e ele funciona muito bem, ok? Eu vou me encaminhar para o encerramento do nosso bate-papo, que já foi muito longo, com certeza já passamos o nosso tempo, deixando aqui algumas questões éticas, né, para reflexão nos slides. A questão dos desafios que a IA nos propõe. Vocês viram que ele é uma ameaça, de alguma forma, à criatividade, se o designer utilizar ela de uma forma errada. Mas eu pessoalmente sou da ideia que se o profissional é bom, ele vai saber utilizar. Se o profissional é ruim, ele vai usar a ferramenta de maneira errada. Isso vale para qualquer ferramenta, mesmo que não seja de inteligência artificial. Bons designers de instrucionais sabem utilizar as ferramentas. Tem um problema aí de viés e desigualdade, que está ligado ao fato de como essas ferramentas são treinadas, tá? Isso pode ser um impacto grande. A necessidade de atualização constante, gente, eu só passei assim algo muito pequenininho mesmo. Eu acho até engraçado muitos cursos que prometem domine a IA, domine. Não é impossível, tá? Você tem que estar se atualizando constantemente. Enquanto nós estamos falando aqui, já devem ter surgido outros modelos de IA e outros aperfeiçoamentos aí. Quando vocês forem ver esse vídeo, provavelmente até algumas coisas que eu passei aqui podem já ter até sido modificadas de alguma forma. O importante é a gente entender os princípios de funcionamento. É importante saber como integrar isso na prática no teu dia a dia. Eu já dei algumas dicas, que é sobretudo essa ideia de utilizar como um auxílio para os insights, que eu acho muito bacana e muito produtivo isso.
E aquilo que eu sempre acho fundamental e importante num design instrucional é o fato que eu estou criando conteúdos que não são apenas informacionais, mas são conteúdos que promovam o saber, aquilo que dá sabor, sabe? É aquilo que a sabedoria, não? Então o saber, aquilo que dá sabor, tá ligado ao sal, né? Ou seja, nós não vamos criar simplesmente cursos que dão informações técnicas. Não é mais o nosso foco, não é só isso o foco, mas é formar realmente pessoas, ou seja, cursos que saibam engajar, inspirar, conectar de maneira significativa e dentro de um contexto. Isso a IA não consegue fazer, tá? Mas nós humanos conseguimos. E com o auxílio dessa ferramenta, nós conseguiremos com certeza ir muito, muito, muito mais longe. Tá? E os slides possuem ainda algumas ferramentas, alguns livros, sugestões, links, etc., de vídeo, etc. Fica aí para vocês depois utilizarem. Eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa pelo conteúdo tão extenso e espero de ter ajudado vocês nesse percurso, que, ao menos para quem já iniciou, para quem que já tinha iniciado antes, nesse percurso de conhecimento do uso das IAs.